ser geradoras de vida e fazer desse momento, maternidade, algo extremamente maravilhoso, né? Cumprir realmente o nosso propósito enquanto mães, enquanto mulheres, realmente é ímpar na nossa vida, é maravilhoso. E olha, ontem nós tivemos aqui uma live com a Eliane, corre lá no IGTV, já está salvo, para que depois com calma você veja. Para todas que nos acompanharam, foram momentos assim realmente muito bons, e nós falamos um pouco sobre maternidade, mas a realidade é que a maternidade é um ministério, é um chamado, e tudo bem se você não se sente preparada ou se você não se sente para esse chamado. Inclusive, nós até colocamos alguns exemplos bíblicos de mulheres que não tiveram filhos, mas que foram mulheres plenas e que foram muito, muito felizes, mulheres muito usadas por Deus em toda a sua trajetória. Então eu quero dizer que sim, é possível você ser uma mulher plena, uma mulher que ama a vida, que ama o Senhor, sem que tenha a maternidade do ventre, porque eu tenho certeza de que toda mulher cuida de alguém, quer seja nascido de si ou uma mulher que cuida de outras mulheres, de mulheres mais jovens, porque é da mulher cuidar, não é verdade? Faz sentido para você? Eu também imagino que, assim como para mim a maternidade mudou a minha vida, para você também tem feito muita diferença se você é mãe de primeira viagem. Aqui no Despertar Amamentação você vai ter muitas informações, conteúdos de valor que agrega valor na sua vida. E hoje, na nossa live, não vai ser diferente, porque nós vamos tratar sobre algo que realmente ferve o nosso juízo, que é sono do bebê. Nós já temos uma live gravada, como organizar uma rotina, e lá eu faço um passo a passo de como organizar uma rotina de sono, mas hoje a gente vai passar por ela. Mas se você quiser o passo a passo direitinho, corre lá nos nossos vídeos do IGTV, já tem gravado bem detalhado para você, tá bom? Hoje o tema é sobre efeito vulcânico. E aí esse nome já assusta, né? Efeito vulcânico, porque é exatamente assim, como uma erupção que o bebê fica quando ele está passando por esse efeito vulcânico. E efeito vulcânico nada mais é do que um acúmulo de sono. Então é igual a acúmulo de sono. O que acontece? O bebê, todo o sistema dele é prematuro, por mais que ele nasça dentro das semanas certinhas, mas ainda está amadurecendo. Então o bebê não consegue ficar acordado por muitas horas. Então ele vai dormindo em blocos. E daqui a pouco eu vou passar para você direitinho como que é essa história de dormir em blocos. Ele então é imaturo, então ele vai dormindo aos poucos. Só que se algo acontece de que aos primeiros sinais de sono ele não dormir, vai acumulando. Vai acumulando, e aí esse excesso de sono vai liberar um hormônio, o hormônio do estresse. Nossa, vocês nem imaginam como que pode ser assim, assustador. Não, exatamente isso. Assustador ter esse bebê nessa fase. Aí é a hora que às vezes a gente quer sentar e chorar junto, entenderam? Então, aqui hoje na nossa live eu quero te dizer exatamente o que é, como evitar e ainda passar para vocês uma rotina de sono, porque é fundamental que o bebê tenha rotina. E olha aqui, não somente para a noite, tá? Essa rotina de sono, ela precisa ser feita também durante o dia. Os primeiros dias do bebê, ele vai dormir o tempo todo, né? Pode ser até 4 horas seguidas.
todo esse excesso de sono desencadeia muita coisa ruim e, infelizmente, eu vou mostrar para você que esse efeito vulcânico constantemente, por causa dessa liberação do cortisol, vai atrapalhar no desenvolvimento do bebê, tá bom? Por isso, mãe, que você precisa ficar ligada em tudo que nós vamos falar aqui, para que você observe os primeiros, desde os primeiros sinais de sono, para que você já favoreça o ambiente desse bebê, para que ele possa dormir. E olha, talvez você esteja pensando assim como eu pensava nas minhas primeiras gestações, que na minha cabeça o bebê não podia dormir durante o dia, assim, muitas horas, porque ia atrapalhar o sono da noite e ele ia ficar dormindo de dia e acordado à noite. E eu fazia de tudo. A minha filha primogênita, né, a primeira filha, eu tinha 22 anos, não era enfermeira, não sabia de nada, apanhei muito. E eu acho que é por isso que é muito bacana a proposta aqui do Despertar, que é trazer a você a oportunidade de aprender até mesmo antes de parir. Assim você se sente mais segura, conhecendo, sabendo o que vai acontecer, a gente enfrenta as situações diferentes, não é verdade? Então, quando você está preparada pelo conhecimento, pela experiência, você chega para enfrentar aquele desafio assim, ó, com mais garra, por mais que todas nós vamos passar. Por mais preparadas que estejamos, os desafios eles vão acontecer, ok? E aí, na minha primeira filha, eu tentava fazer de tudo para que ela ficasse mais acordada durante o dia para poder dormir à noite. E, gente, bebê recém-nascido, ele dorme muito mesmo, tá? E se não dormir bem durante o dia, ele não vai dormir bem à noite. Mas presta aqui atenção. Não estou dizendo que é para trocar a noite pelo dia, permitir que o bebê troque a noite pelo dia. E eu vou passar para vocês exatamente como que é essas sonecas, para que vocês estejam ligadas, para perceber se esse bebezinho muito sapeca tá trocando a noite pelo dia, porque é muito comum, tá? Então, fica de olho que eu vou trazer aqui tudo para vocês, tá bom? Então, vocês já entenderam o que é efeito vulcânico? Efeito vulcânico é excesso de sono acumulado. Chegou os primeiros sinais que eu vou apresentar para vocês e o bebê não dormiu. Houve excesso, acúmulos desses blocos, que daqui a pouco eu já vou falar. Excessos, e aí ele não dorme à noite. E aí, ó, nem de dia, nem de noite, e vira realmente um estresse. E esse hormônio do estresse, cortisol, é liberado pelo bebê e também pela mãe, porque aí vira um ciclo vicioso e tanto a mãe quanto o bebê, o pai, as pessoas que estão próximos começam a se sentir estressados por causa desse hormônio. É fisiológico, tá bom? Então, olha só. Os bebês, eles nascem sem capacidade de ficar acordado por muito tempo. Os primeiros dias vai ser assim mesmo. Vai dormir bem durante o dia e é para dormir bem durante a noite. E o soninho, esse soninho de bebê recém-nascido, nós o chamamos de polifásico, porque ele tem o quê? Várias fases, tá? Isso durante toda 24 horas. Ele vai dormindo em fases, em blocos. E aí vocês vão começar a perceber que ele vai ter, e isso é importante para a rotina. Você vai começar a entender esses blocos de sono, os períodos, e eu vou trazer para você, tá? Exatamente como que é, para que você se sinta mais preparada, para quando os primeiros sinais aparecer, na hora que eu já vou estar mostrando para você que o bebê vai ter o sono, aí você prepara todo o ambiente, deixa tudo bem gostoso, faz aquele acalento assim, para que ele possa dormir e dormir bem, tá bom? Então, olha só, essas sonequinhas do dia, elas vão ser entre 1 e 3 horas. À noite, também imita o dia para os bebês recém-nascidos, até 30 dias. Dia e noite, eles são imitáveis. Então, de 1 a 3 horas,
vai ser tanto para o dia quanto para a noite. À medida que o bebê vai amadurecendo, todo esse sistema do sono é que os blocos do dia começam a passar, vão ser lançados para a noite. Então, a tendência é que ele vá amadurecendo, desenvolvendo. Então, os blocos do dia passam para a noite e então ele começa a ficar mais acordado, a brincar, mas aí quer mais a sua atenção, tá? Durante o dia, e à noite ele consegue ir dormindo mais. Ao invés de 1 a 4, ele dorme 4 direto, 5 direto, 6 horas direto à noite. Meu Deus, que sonho! Não é maravilhoso? E sim, é possível, tá? Então, para você entender exatamente como que é. E olha, enquanto todo esse aprendizado, que é um processo, vai acontecer, você tem que estar preparada. Mas enquanto não acontece, o bebê ele precisa sim dormir durante o dia para que não acumule. Então, ok. Deixa eu passar aqui para vocês. Olha, o efeito vulcânico é algo que todas nós queremos evitar. Agora, como identificar que esse bebezinho aqui está dentro desse processo de efeito vulcânico? Como identificar? Porque aqui eu já mostrei para você que tem a hora da bruxa, né? Dentro dessa mesma live de como montar uma rotina, eu falo sobre a hora da bruxa. Só que a hora da bruxa, o bebê ele tá aqui, ó, lindo, maravilhoso, feliz. E ó, de uma hora para outra, ele dá o revestrez e começa a chorar, começa a ficar irritado. Do nada, papum, isso é a hora da bruxa. Mas agora, esse efeito vulcânico você vai perceber pelos sinais que eu vou dar para vocês. Eu vou entregar hoje para vocês todos os sinais para você identificar que o bebê tá com sono e tirando o soninho durante o dia não vai ter efeito vulcânico, tá? Mas olha só, então o efeito vulcânico você vai percebê-lo porque o bebê vai estar muito irritado, chato, choroso, cansado. 3 Cs. Chato, choroso e muito cansado. Você vai ver que ele tá cansado, tá com sono, mas não consegue dormir. Então, ele vai ter um choro muito forte, sabe aquele choro que a linguinha treme? É esse choro, sim, ó. E você vê esse menino tá com muita dor, mas é porque o estresse, emocionalmente, ele traz dores físicas, ok? Isso realmente traz desconfortos. A criança vai ficar muito inquieta. E aí, ó, e uma vez que o bebê ele entra nesse ciclo desse choro, que tá com sono, mas não consegue dormir, é muito, muito difícil de sair dele. Por isso, o melhor é evitar. Então, olha, ele não consegue lidar com o cansaço. Ele não consegue sair desse ciclo para que ele possa fechar os olhinhos e descansar. Tá bom? Então tem que ter muito, muito cuidado com relação a permitir que chegue nesse ponto, porque uma vez que chegou, aí tem que ter muita paciência, viu, mãe? Tem que ter muita paciência, porque não é manha, não é birra. O bebê ele só não sabe se comunicar, então ele vai chorar. Olha quem entrou, Branca, tudo bem? Bom dia, seja bem-vinda. Estamos falando aqui hoje sobre efeito vulcânico, quando há acúmulo de sono no bebê e ele fica muito, muito estressado. O nosso 3C, chato, choroso e muito cansado, tá bom? Então, as rotinas do sono, elas são muito, muito importantes, porque realmente vai permitir que o bebê descanse e renove também as energias, como por exemplo, ter mais energia para a rotina, né, do banho, do passeio, um banho de sol e tudo isso gasta muita energia. Bebê recém-nascido, qualquer coisa gasta energia. E aí também mantém o bom humor dele, porque o sono evita que o cortisol seja liberado, que é o hormônio do estresse.
evita que esse cortisol seja liberado e então outros hormônios do bem vão ser mais estimulados. Então, gente, vocês estão entendendo o tanto que é complicado por um momento? Porque uma coisa desanda a outra. Se o corpo libera cortisol, que é o hormônio do estresse, sabe o que vai acontecer? Ele vai bloquear os hormônios do bem, porque o cortisol, que a gente chama, ele é um antagonista, ele bloqueia os hormônios do bem, a serotonina, por exemplo, e aí a ocitocina, que é o hormônio do amor, então ele bloqueia. Então, se o cortisol ele não for liberado no corpo do bebê, né, se ele estiver dormindo bem, então esse cortisol... Gente, deixa eu ver. Ali, ó. É porque às vezes eu empolgo com a câmera e vai lá na frente. E aí, esse cortisol, se ele não for liberado, os outros hormônios, como a ocitocina, que é o hormônio do amor, eles vão ser. E aí, ó, o bebê vai estar feliz, tranquilo, vai dormir. Entendem? Então, por isso que é importante a gente correr para manter um equilíbrio e sempre os hormônios do bem estarem em alta, ok? Só para vocês entenderem o processo, porque quando a gente entende fica mais fácil, né? Os porquês de tudo isso que acontece, porque tem explicação para tudo. Então vai deixar o bebê mais feliz, vai ter mais disposição para brincar com a mamãe, interagir com o papai, com os familiares, você vai ver que há uma resposta e também ele vai se alimentar mais facilmente, porque quanto mais relaxado, mais feliz, mais ocitocina nesse lindo corpinho aqui, mais ele vai mamar bem, não vai lutar, não vai fazer uma pega incorreta. E o bebê estressado dificulta muito a pega correta e aí pode machucar o seu mamilo. Então, gente, é um processo, mas é um passo a passo que se você conseguir, aprendendo aqui com a gente, a seguir esse passo a passo, você vai evitar essa fase de efeito vulcânico, o bebê vai dormir bem, vai amamentar bem, uma vez que ele amamenta bem, vai crescer e desenvolver, e aí, ó, a paz vai reinar, ok? Mas e o que mais? Então, só lembrando que essa sonequinha restauradora durante o dia, uma boa soneca, ela tem que ter pelo menos 50 minutos. O ideal vai dormir entre 1 e 4 horas, mas pelo menos essa restauradora, que é só o bebê ele vai ali, mama um pouquinho, deita e dá uma sonequinha, sabe? É a soneca restauradora. Então isso aí vai ser mais ou menos uns 50 minutos, tá bom? Gente, e aí? Deu para entender? Até agora tá tudo bem? Tá ok? Vocês estão conseguindo entender o que é o efeito vulcânico e como que eu faço para esse bebê não alcançar esse efeito vulcânico, que é dormir, tirar as suas sonequinhas. Só que o importante é você perceber quando esse bebê der alguns sinais de sono, você imediatamente para tudo e vai trazer um ambiente favorável para que ele possa dormir, tá? E aí você vai aprendendo como que ele gosta de dormir. E eu vou passar para você alguns truques que eu aprendi que vai fazer com que esse bebê durma melhor. E às vezes o silêncio é uma das coisas que eles precisam, tá? Tá bom? Para não ficar muito zangado. E quais são os sinais de que esse bebê aqui está com sono e que quer dormir? Primeiro, ele vai esfregar os olhinhos. Vai esfregar os olhinhos, né? Vai ficar com aquela coceirinha assim. Então, isso é um sinal muito, muito claro. Coçou o olhinho, já acende a luzinha de que ele tá com soninho. Bocejar. Ai, gente, o bocejo do bebê é mais gostoso ainda, né? Porque a linguinha treme também. Bocejar. Mexer muito no rosto e na orelhinha, sabe? Aquela inquietude, porque o sono está muito envolvido com a cabeça. Então, por isso que ele vai ter todos esses sinais aqui, ó, na cabeça. E aí,
qualquer coisa vai deixar ele irritado. Quando você vê que você tá ali de boa com ele, mas aí alguma coisa vai deixando ele mais chateado, mais irritado, e isso também são sinais de sono, tá? Ele fica irritado porque ele não sabe deitar e dormir. Igual você e eu. A gente deu sono, em vez de a gente ficar brigando com o marido, a gente vai pra cama e dorme, não é? Esse rapaz não sabe fazer isso, o bebê não sabe, aí ele fica irritado porque ele quer dormir, mas não sabe como fechar o olhinho, deitar e dormir. Ah, meu Deus, mas não se preocupe, logo ele aprende. E aí, ó, ele vai deitar a cabeça, aí vai pedir chupeta, vai pedir dedo, se ele tiver uma naninha, sabe, uma mantinha, uma fraldinha, um travesseirinho, alguma coisa que ele use, sabe, para trazer segurança e conforto, ele vai pedir, vai trazer para perto dele, e isso vai favorecer. Só que chupeta, minha amiga, por favor, já tem aqui, ó, na nossa live, os vilões, né? Chupeta, mamadeira, os vilões da amamentação, eu explico por quê. Então evite ao máximo dar chupeta. Mas se não tiver jeito, minha filha, ó, o importante é passar pelos 3 meses, mas só no finalzinho do segundo tempo, da prorrogação do segundo tempo. Prorrogação é só no segundo tempo, né? E aí, ó, falta de concentração em alguma atividade, nas brincadeiras, tudo isso você vai ir percebendo de que o bebê, ele tá com sono. Ok? Agora, lembra que eu falei que nós mulheres, tá com sono, vai pra cama e dorme, né? Os adultos têm o sistema do sono amadurecido e é bem diferente dos bebês. Gente, você sabia que o adulto, ele primeiro dorme e já vai para o sono pesado. E depois que eu comecei a estudar, né, sobre tudo isso, eu fui perceber que é mesmo. Às vezes você cochila rapidinho daquele sono pesado que você até assusta quando precisa acordar. Então, o adulto, ele alcança primeiro o sono pesado e depois o sono leve. Mais ou menos 1h30 depois desse primeiro sono pesado, é que o sono começa a ficar leve e aí começa a mexer. Às vezes pode ir até no banheiro e nem tá vendo que é o sonambulismo, mas é outra história, mas pode ir acontecendo. E aí, esse bebezinho aqui, se eu te contar que com eles é ao contrário. Primeiro, eles alcançam o sono leve, podendo acordar pouco tempo depois que ele dorme, e aí volta tudo de novo. E é muito importante que você entenda essa parte. O bebê, ele é diferente de nós. Nós dormimos e já alcançamos imediatamente o sono pesado e depois de 1h30, a gente vai para o sono leve. Eles é ao contrário. Primeiro eles vão para o sono leve e depois para o pesado. E eles podem acordar em qualquer momento. E aí sabe o que acontece? Eles podem acordar e aí a gente pensa, é manha, quer colo, quer peito, quer. Mas não, vai acordar. E mais do que isso, esse acordar durante esses sonos, essas sonecas, principalmente nos primeiros dias, é uma proteção para esse bebê. Exatamente, é fisiológico. Esse despertar depois da primeira hora, daquele primeiro momento de sono, é fisiológico para que ele possa, se ele tiver com fome, cocô, xixi, frio, é uma proteção do organismo. Olha que perfeição, porque o bebê recém-nascido, o estômago dele é bem pequenininho e o leite é digerido muito rapidamente. Oi, Cíntia, seja bem-vinda. Estamos falando aqui sobre o efeito vulcânico, quando o sono acumula e o bebê fica, com os 3 Cs, chato, cansado e muito choroso. E aí ele entra nesse sono leve e pode acordar para proteção. O bebê nos primeiros dias, o estômago é bem pequenininho, então ele logo sente fome. E outra coisa, o leite, ele tem enzimas digestivas. Então, quando ele mama, logo ele digere aquele leite e pouco tempo depois de estar satisfeito,
o bebê volta a ter fome novamente. Porque para ele, nos primeiros dias, é muito, muito importante o aleitamento materno em livre demanda, que é amamentar sempre que o bebê procurar, para que ele esteja nutricionalmente, como que fala aí, meninas? Com a nutrição equilibrada, com a sua nutrição perfeita. E quanto mais mamar, mais ele vai estar nutrido, de forma que vai sustentar todo esse sistema para que ele possa crescer e desenvolver perfeitamente, tá bom? Então, olha, os bebês, eles não conseguem dormir sozinhos e às vezes precisa da nossa ajuda para fazer isso. Por mais que às vezes a gente consiga colocá-los ainda acordados no berço, que é o ideal. À medida que você vai implantando a rotina do sono, que o bebê vai crescendo, esse sono vai sendo amadurecido, todo o sistema do sono vai amadurecendo, ele vai conseguir dormir no berço, mesmo que colocado lá, ainda acordado. Mas isso pode demorar um pouco, tá? Porque eu vou mostrar aqui para vocês que o bebê ele precisa estar muito adormecido para que não acorde novamente. E aí você já sabe, né? Pode levar algum tempo, é mais colo, é mais peito, mas o que eu quero que você entenda, tá, mãe? Que não é manha, é fisiológico. Toda essa necessidade de amamentar, esses sonos quebradinhos em blocos, como nós falamos, é fisiológico, é uma proteção do próprio organismo para que o bebê esteja sempre sendo alimentado, que haja sempre atenção para ele, para suprir as suas necessidades, tá bom? Isso é muito, muito importante, porque eu pensei muitas vezes que o meu bebê estava chorando por manha, que não era fome. O bebê tinha acabado de mamar, tinha 1 hora, no máximo 2 horas, já queria amamentar novamente, então não era manha. Ele queria apenas estar comigo e também ser alimentado, porque um estômago bem pequenininho, uma digestão muito rápida, logo ele estava com fome sim, tá bom? Ok? Vamos combinar da gente se esforçar para termos o máximo de paciência possível? Vamos? Combinado? Fechou. Ó, e essa rotina do sono, ela precisa ser repetitiva, tá bom? Então, o que você faz hoje precisa repetir amanhã, mas isso você vai se encaixando ali, vendo que deu certo e aí você repete, tá? Sempre lembrando, mãe, a maternidade, ela é um aprendizado contínuo. Quando os nossos filhos estão adultos, casados, pai de família, a gente ainda está aprendendo, não é verdade? Você que já tem filho casado, grandão, que já é vó, não é verdade que sempre tem algo a mais pra gente aprender? E isso não é lindo? Isso é vida, não é? E aí, olha, precisa ser repetitivo, né? Então, contato pessoal com o bebê, que é aquele corporal, estar com o bebê, a amamentação. Então, tudo isso é importante para que o bebê comece a entender que é a hora do sono. Agora, olha só. Falei para você que o bebê é diferente do adulto. O adulto dorme e já vai para o sono pesado. O bebê, ele dorme e fica mais no sono leve. O sono leve, o bebê, ele tá com ali, porque eu vou mostrar aqui agora para vocês, os 2 tipos de sono, o leve e o pesado. Que aí você sabe que não, agora ele tá dormindo pesado. E a gente ouve isso das nossas mães, né, das avós, não, agora ele tá dormindo pesado, tá no sono pesado, pode pôr no berço. E deixa eu te falar, elas têm toda a razão, ok? Toda a razão, é exatamente assim. Então, o sono leve do bebê, primeiro, os olhinhos deles fecham, e aí sua respiração fica mais irregular, né, não fica assim tão, fica mais irregular. E pode também se assustar, sabe quando o bebê tá dormindo, ele dá aquele susto, aí a gente pensa, tá sonhando, tá tendo pesadelo, mas faz parte. Então, aquele sustinho é porque ele ainda tá no sono leve. E ele também pode contrair os músculos, né, com a mãozinha, os pezinhos, sorrir, né, gente, é lindo. Quem já viu, escreve aí pra gente nos chats. Nós estamos aqui ao vivo pelo YouTube, Facebook e também pelo Instagram. Escrevam aí no chat.
aquele sorriso, né? A coisa mais gostosa do mundo, o bebê sorrindo durante esse sono leve. Ai, gente, olha, aí vocês fazem assim, vocês deixam o celular pertinho para vocês filmarem, tá? Porque vai que acontece, pelo menos um minutinho. E aí dá aquele sorriso, e aquele sorriso tem nome, sorriso do sono. E também pode começar a sugar com a boca tremendo, sabe? Como se ele estivesse sugando, fazendo o gesto de sugar, mas ele tá tremendo. É muito bonitinho. Só que aqui, tudo isso que eu falei pra vocês é o sono leve, tá bom? E aí, nesse momento do sono leve, a gente até tenta colocá-lo no berço, mas quando põe no berço, cheio de espinho, o que acontece? Nossa, dorme, neném, dorme, neném, dorme, neném. O bebê desperta, porque ele ainda está no sono leve. E aí, meu Deus, Encontrei isto na web. E aí o bebê desperta de novo, tá bom? Então isso acontece porque ele ainda está no sono leve. E aí, você vai esperar, depois que você viu todos esses sinais, você vai esperar pelo menos 20 minutos. 20 minutos com o bebê no colo, não é possível, é muito difícil. Não, e você tem toda a razão. É difícil? Sim. E eu entendo, mas pensa, é nos primeiros dias, tá? Todo esse processo é ali nos primeiros dias. E olha, mãe, passa tão rápido, eu tive 3 e eu posso te afirmar, o primeiro ano, o primeiro mês, o primeiro ano passa muito rápido. Então, por isso que é importante a gente ter paciência, o máximo que a gente puder, para que a gente não se arrependa de algo que nós fizemos no momento do estresse, tá bom? E eu digo isso por experiência própria, porque eu cometi muitos erros e tô aqui hoje para poder ajudar vocês, tá? A não cometer, pelo menos, só os inevitáveis, porque depois, vem uma culpa muito, muito grande. Depois eu conto mais sobre as nossas histórias, ok? Mas aí, depois dessa fase, você vai esperar uns 20 minutos. Quando você identificar tudo isso, você vai esperar ali uns 20 minutos. E então, você vai ver que ele vai parar de sorrir. A respiração se torna regular e superficial. Então, ele vai ser bem superficial a respiração dele. E aí, você vai ver que pouco tempo depois ele respira de novo, tipo assim, a cada 3 segundos. Então vai se tornar regular e superficial. Por causa da expansão pulmonar, ele vai estar mais relaxado, o pulmãozinho relaxado, e aí ele não vai respirar mais como antes, né? Aquela respiração mais irregular. E outra coisa, os músculos relaxam, e aí, os bracinhos ficam lá, sabe? Literalmente assim, jogado, sabe? Pescocinho para trás, os bracinhos, as perninhas. E aí fica lá daquele jeito assim. Isso quer dizer que ele alcançou o sono pesado. E aí é a hora que a gente põe no berço. Porque teoricamente, né? Porque com esses bebês aqui tudo pode ser, eles não vão acordar. Deu para entender? Então, quando eles começam a relaxar, joga o pescoço para trás, bracinho, todo mundo molinho, respirando mais superficial. Daí eu dei o sono agora. E aí você pode fazer com que eles fiquem no berço nesse momento, tá? As chances de dar certo é assim, muito, muito grandes. Mas lá naquele sono leve, ali, é muito, muito mais fácil deles acordarem, tá bom? Então, fiquem bem atentas a todos esses sinais para vocês aprenderem e não passar raiva. Gente, tem uma hora que eu tô aqui com esse menino no colo e aí tá aqui sorrindo pra mim e não dorme. Faz parte, tá? De todo esse processo do sono. E coloque ele pra dormir depois desses sinais. Cabecinha jogada pra trás, pernas e braços bem relaxados, largados. É a hora da gente colocá-los no berço ou no chiqueirinho, onde você quiser colocar, você pode colocar, porque ali ele já tá com o sono mais pesado. Mas não que ele não vá acordar mais, tá?
Porque lembrando, mais uma vez, mesmo com sono pesado, ele vai dormir de 1 a 3, 4 horas, então ele pode logo depois acordar, mesmo alcançando o sono pesado. Isso faz parte, é fisiológico, é uma proteção para que ele mame, para que ele seja protegido, tá bom? Então, só para que vocês entendam. E aí, isso vocês entenderam bem. Agora, ciclos de sono do bebê, eles são curtos, tá? Em torno de 1 hora. E aí, só para vocês entenderem isso aqui, ó, cerca de 1 hora depois de adormecer, o bebê volta à fase de sono leve, tá? Então, olha, aconteceu tudo isso, obrigada, amor. Aconteceu tudo isso, você esperou o sono pesado, o bebê ficou todo largado, e aí você pensa, agora é hora, vou pôr no berço, só que 1 hora depois ele volta pro sono leve e ele pode acordar muito facilmente, entenderam? E aí é muito tenso, gente, é muito tenso nessa hora. Por isso que é importante você saber, porque ele fez ali algum sinalzinho de acordar, então você deixa por um momento para ver se ele sozinho volta a dormir, tá? Então, mesmo que ele alcance o sono leve, o sono pesado, 1 hora depois, porque o sono é um ciclo, lembra? Adulto pesado leve, bebê leve pesado, leve de novo, 1 hora depois, tá? É exatamente assim que acontece. Então, pode acontecer mesmo depois de ter feito tudo direitinho, 1 hora depois o bebê acorda novamente, tá? E olha aí, então isso, e é assim, ó, leve, pesado, até que o sistema do sono do bebê amadureça e ele, então, pegue os blocos de sono do dia, jogue tudo pra noite e aí do dia fica tranquilo, né? Só que mãe, o bebê durante o dia mais acordado, ele vai querer mais mãe, mais você. Vai querer sua atenção, tá? A única coisa que o bebê quer nos primeiros dias é mãe. Quer o seu peito, quer seu colo, quer sua atenção, quer brincar com você. Então, você precisa também estar preparada para isso, ok? Tá bom? E aí não tem jeito. Ó, e eu já falei, todo esse despertar é também por uma proteção, porque às vezes o bebê pode estar de xixi, de cocô, pode estar com frio e ele acorda, pode estar com fome, porque o estômago dele é pequenininho, cabe pouco leite, digere rápido, aí dá fome de novo, então ele acorda de novo, tá bom? Tô dizendo tudo isso para você entender por que esse danadinho fica nesse dorme, acorda, porque ele não sabe falar, mamãe, deixa eu falar aqui, ó, eu tô com fome. Mamãe, tô com frio, você não tá um ventinho frio aqui, não sabe falar. Então, o sistema do sono dele é programado para falar por ele através do choro. Então, ele desperta, chora e você tem que ir lá, minha filha, se virar nos 30 para descobrir o que é da vez, qual é a bola da vez, tá bom? E faz parte, não tem jeito, tá? Faz parte. Por isso que a gente tem que ter paciência. Então, acordar à noite, acordar durante o dia, traz todos esses benefícios de proteção. Agora, à medida que os bebês crescem, eles vão atingindo essa maturidade e a pergunta que vocês devem estar pensando aí agora é: quando que esse bebê vai dormir a noite inteira? Quando? Gente, e eu vou dizer pra você, cada bebê é uma história. Eu tive 3. E aí, cada um teve uma novidade pra mim. Aí é um que faz xixi até grande. E aí, olha, você tem que levantar, trocar roupa, trocar forro de cama. Gente, eu poderia citar aqui 1 milhão de coisas que vai acontecer nesse crescimento, desenvolvimento desse bebê, que prejudica que o bebê faça uma noite inteira de sono. O meu João Pedro, ele fez xixi na cama, olha, a Lana, minha primeira, gente, é porque eles dizem que é bom. A Lana, sem vergonha, já era mocinha, tinha 7 anos, ela falava que era gostoso fazer xixi, e aí quem penava era eu. Então o que acontece? Olha, até durante muito tempo foi penoso, tá? Um estresse muito grande, porque o bebê, ele acorda, aí cresce
a estrutura de sono já está amadurecida, mas continua acordando cedo por outros fatores e fazer xixi na cama é um deles, ok? E aí eu poderia falar outras coisas, medo, estresse, assistir filme ruins antes de dormir. Então tudo isso a gente tem que ter muito cuidado, mas outra vez, em outro momento a gente pode preparar melhor para poder falar. Mas o que eu quero dizer para você é que cada bebê vai ter uma história, cada criança vai ter uma história. Então entre 1 e 2 anos, até 2 anos, esse bebê pode ter várias histórias no meio de todo esse processo do sono que vai despertá-lo. Pode ser fisiológico, pode ser algum fator externo, sendo emocional ou não, tá bom? Mas o ideal é que com 1 ano, né, se não houver nenhuma alteração, nada, nenhuma novidade, com 1 ano esse bebezinho, ele sim consiga levar todos esses blocos do dia para a noite e ele possa então dormir bem. Aí você pensa, meu Deus, 365 dias? Mas acredite em mim, passa assim que você nem vê, tá bom? Então, olha só, isso nos primeiros 3 meses de vida, você já vai começar a sentir que o bebê tá dormindo melhor, dormindo mais à noite, mas não vai confiada de que então vai dormir todas as noites, beleza, porque cada dia, cada noite é uma história diferente, tá bom? E às vezes você aí que é mãe já de primeira, mesmo mãe de primeira viagem, mas que o bebezinho já tá maiorzinho e tal, deve estar pensando, nossa, não, mas eu não tive nenhum problema. Meu bebê, assim, já dos primeiros dias eu não tive problema com sono. Aleluia! Isso acontece. Por isso que a gente tem que ter fé. Acontece. Mas infelizmente, olha, o número de casos de mães sortudas que não têm problemas com o bebê em relação ao sono são pequenas, tá bom? Então acontece, não é via de regra. E infelizmente acontece menos do que gostaríamos. Mas se está acontecendo com você, aqui tá as dicas de como você resolve. E mais do que isso, para que você que ainda está gestante, primeira viagem, você saiba que tudo isso pode acontecer e você está preparada para resolver tudo o que precisar, tá bom? Principalmente no controle emocional, que é o que mais pesa. Para mim foi o que mais pesou, tá bom? Então, já sabe. Então, eles vão acordar conforme eles vão se desenvolvendo. E olha aqui, deixa eu falar para vocês que o meu tempo também já acabou. Nunca vi, falo demais. Idade e tempo médio de crianças que aguentam ficar acordadas e felizes. Recém-nascido, de 1 a 2 horas. Então, depois desse período, eles precisam dormir. Grava aí, depois assiste de novo se for preciso, tá? Recém-nascidos, até 30 dias de idade. De 30 dias? 30 dias. De 1 a 2 horas. 6 meses, de 2 a 3 horas. Amiga, até 6 meses, tá? 2 horas a 3 horas. 1 ano, de 3 a 4 horas. 18, de 4 a 6. 2 anos, de 5 a 7. 3 anos, de 6 a 8. 4 anos, de 6 a 12 horas. Então, você vai vendo que à medida que ele vai amadurecendo, ele consegue ficar acordado por mais tempo, feliz, tá? Sem entrar naquele início de estresse. Então, se você tá com um recém-nascido em casa, de 1 a 2 horas. De 1 a 2 horas, você já pode preparar um ambiente para que ele durma, porque sim, é importante que ele durma. 6 meses, de 2 a 3 horas, começa ali a fazer o ritual do sono e veja, 2, 3, 4 anos, o bebê, a criança agora já, né, precisa sim, tá? Dormir durante o dia, faz bem e não vai atrapalhar a noite do sono, a noite de sono dele, tá bom? Mesmo sendo já rapazinho, mocinha, com 2, 3 anos, ok? Então, essas sonecas, tudo isso vai acontecer para que melhore. E esses efeitos vulcânicos vocês já entenderam então como que faz para evitar, né? Que é fazer com que aos primeiros sinais de sono esse bebê
já seja colocado no ritual para dormir, tá bom? Como evitar esse efeito vulcânico? Iniciou os sinais de sono, você já favorece para que ele vá dormir. Para encerrar então a nossa live, eu quero trazer para vocês aqui algumas dicas de como você monta um ambiente para que ele possa dormir e dormir bem. Primeiro, você pode fazer, isso você vai encaixar dentro da sua realidade e o que vai dando certo para você. Mas você pode fazer uma massagem, sabe, antes do soninho? Você pode fazer uma massagem, um carinho, você pode dar um banho. O banho é uma estratégia. Banho e peito é o que dá para fazer bebê dormir, porque é extremamente relaxante. Trocar a fralda, porque às vezes está sujinha. Mamar a meia luz à noite, porque é importante que o bebê entenda que há um ritual pro dia e um ritual para a noite, tá bom? Então, a meia luz você deixa somente para a noite. Mas o banho, a massagem, o carinho, você pode colocar para os dois. Canção de ninar, se você canta, você pode cantar para ele. Ou se você não canta, você pode colocar uma canção que você gosta, principalmente uma canção que você colocou durante a gestação para ele ouvir. Muito carinho, leituras, ler uma historinha, para que ele vá se familiarizando, porque a sua voz acalma. E até mesmo fechar, essa dica é muito importante. Até mesmo fechar as cortinas na frente dele, porque vai ligar um start. Ó, dormir. Cortina fechou, dormir. Isso é muito bacana, porque é visual e aí chama muito mais atenção do que alguma outra situação, tá? Então, são dicas para que você possa realmente trazer para o bebê a rotina do sono, que vai favorecer bastante para que ele durma bem de dia, durma bem de noite e você durma tranquila, tá? Mas não durma muito. Na verdade, mães não dormem muito mais depois que o bebê nasce. Infelizmente, faz parte do processo. É um preço que a gente paga para que eles possam dormir bem, para que eles possam crescer e se desenvolver bem e vale a pena. Eu posso afirmar a vocês que vale muito a pena. Gente, a nossa live para hoje foi essa. Todas essas dicas sobre o sono, como evitar esse danado defeito vulcânico, o que é. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Muito, muito obrigada pela participação de todas vocês que entraram, que estiveram aqui conosco até agora. E olha, se vocês ainda tiverem alguma dúvida, pode deixar lá no chat, Facebook, Instagram e YouTube, que eu vou ficar muito, muito feliz em poder responder a todas, ok? E olha, é realmente desafiador, mas é muito, muito prazeroso. Os primeiros dias são difíceis, mas em cada dia vai ter a sua luta, mas a sua vitória e a sua alegria, tá bom? Então pense sempre assim, que eu tenho certeza de que muitos e muitos outros bebês e oportunidades para você ajudar, e tudo isso que você está me ouvindo aqui agora, se faz sentido para você, compartilhe com uma amiga, para que ela também possa estar preparada para viver, para passar por todos esses desafios da maternidade, não é verdade? Então, se fez sentido para você, compartilha, nos segue nas redes sociais, isso vai nos ajudar a não somente a divulgar o nosso trabalho, mas abençoar outras famílias, outras mulheres que também precisam de conteúdos assim, para que a maternidade seja mais leve para nós, ok? Tchau! Tchau, gente! Muito obrigada! Um beijo para todas vocês. Tchau!